E se o maior inimigo da sua alma não estivesse fora, mas escondido dentro daquilo que você acreditou ser amor? E se a prova mais cruel não fosse a dor que o outro causou, mas a batalha silenciosa que se desenrolou no labirinto da sua própria psique? Carl Jung advertia: aquilo que negamos em nós mesmos retorna como destino. E talvez, sem perceber, você já tenha atravessado o campo minado que separa a submissão da libertação. Há sinais ocultos que revelam quando a alma sobreviveu ao teste mais devastador: o confronto com o narcisista. Não se trata de vitória no sentido comum, mas de uma transformação que só se compreende quando o ego é despedaçado e algo maior emerge das cinzas. Mas como saber se essa travessia já aconteceu com você? E mais perturbador ainda, será que você suportou a dor ou apenas a camuflou em silêncio? A psicologia profunda nos ensina que cada encontro com o narcisista é um espelho distorcido daquilo que carregamos reprimido. Ele é o arquétipo sombrio que obriga a alma a encarar sua própria sombra. Quem sobrevive não volta ileso, retorna marcado, alterado, com cicatrizes que não podem ser apagadas. Mas essas marcas são código secreto, mensagens cifradas que só quem já sangrou nessa guerra pode compreender. Você reconheceria esses sinais em si mesmo? Imagine que sua história não é apenas uma sequência de dores pessoais, mas parte de um roteiro maior escrito pelo inconsciente coletivo. Nada do que aconteceu foi acaso. Cada manipulação, cada silêncio mortal, cada explosão emocional foi parte de um enigma que a vida colocou diante de você. Mas será que você decifrou esse enigma? Ou continua preso ao jogo invisível, acreditando que escapou quando, na verdade, ainda está enredado? O mais inquietante é que a resposta não se revela de imediato. Ela se esconde nas pequenas fissuras da alma, nos detalhes que parecem banais, mas carregam o peso de séculos de sabedoria. Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência retorna como destino. E agora, enquanto você escuta estas palavras, talvez já esteja percebendo: há algo em sua história que não foi apenas sofrimento, foi iniciação. Mas como saber se você realmente atravessou o portal? Isso só o final desta jornada poderá revelar. Há momentos na vida em que a dor não é apenas uma ferida aberta, mas um ritual secreto de passagem. Você já sentiu como se cada lágrima carregasse um código oculto, como se houvesse uma mensagem gravada em seu sofrimento que só poderia ser lida quando a alma estivesse exausta? Carl Jung dizia que aquilo que dói mais profundamente é justamente aquilo que mais nos transforma. Mas será que você suportou essa dor? Ou apenas aprendeu a sobreviver em silêncio? O narcisista não chega como um inimigo declarado. Ele se infiltra como sombra disfarçada de luz, como promessa de completude que se torna prisão. E o mais assustador é perceber que a prisão não foi construída de fora, mas dentro da sua própria mente. Você se lembra do momento em que começou a duvidar de si? O instante em que a sua própria voz foi silenciada até parecer mentira? Esse é o território em que a alma é testada. É nesse ponto que o tempo se confunde. Dias se tornam labirintos, noites parecem espelhos partidos. Cada palavra dita por ele ecoa como sentença, e cada silêncio seu se transforma em grito contido. Mas há algo maior por trás desse ciclo, uma espécie de alquimia da dor, um forno invisível que queima tudo o que é ilusório para revelar algo que sempre esteve ali, escondido no núcleo do seu ser. Você já pressentiu essa revelação sem nome? O teste não é apenas emocional, é existencial. Não é apenas sobre perder o controle, mas sobre descobrir que nunca o teve. Há uma luta entre ceder e resistir, entre se apagar e se reinventar. O narcisista é o espelho do seu inconsciente reprimido, trazendo à tona os fragmentos que você jurou enterrar. Será que você os reconheceu? Ou ainda acredita que o inimigo sempre esteve fora de você? As feridas deixadas por essa travessia não sangram da mesma forma que as físicas. Elas queimam em silêncios, ardem em lembranças, corroem em perguntas sem resposta. Você já se perguntou por que essa dor insiste em voltar, mesmo quando tudo parece resolvido? Talvez porque não seja apenas sobre o outro, talvez porque a sua alma esteja lhe pedindo para decifrar o enigma que ficou inacabado.
Jung acreditava que a sombra não pode ser destruída, apenas integrada. E talvez o narcisista tenha sido a chave sombria para abrir a porta do que você mais temia em si mesmo. Mas e se essa porta já foi atravessada e você não percebeu? E se os sinais de que você sobreviveu já estão escritos na sua pele, no seu olhar, no modo como respira, mas você ainda não sabe ler? Há uma estranha força que nasce depois da queda. É como se no fundo do abismo uma nova respiração surgisse, lenta, mas inegável. Você já sentiu esse sopro discreto, quase imperceptível, que insiste em continuar quando tudo em você já havia desistido? Esse sopro é mais do que resistência. É a prova silenciosa de que algo em você já não pertence à prisão. E, no entanto, o medo permanece. O medo de voltar a cair, o medo de estar enganado, o medo de ainda estar preso a correntes invisíveis. Mas será que esse medo é inimigo? Ou é o lembrete de que você realmente mudou? Pois quem sobreviveu ao teste nunca volta a ser o mesmo, ainda que não saiba nomear a mudança. Será que você reconhece esse vazio diferente dentro de si? A dor que você sentiu não foi um acidente, foi uma convocação. Uma espécie de ritual secreto, desenhado pelo inconsciente para arrancar de você as máscaras que já não sustentavam a sua vida. Mas será que você percebeu isso? Ou ainda acredita que tudo o que aconteceu foi apenas injustiça e azar? O enigma permanece, esperando por um olhar mais profundo. E agora, enquanto suas memórias são puxadas para a superfície, uma pergunta começa a crescer como um sussurro interno. Será que eu já atravessei o teste mais cruel da minha alma? Ou será que ainda estou no meio dele, sem perceber? A resposta não está pronta. Ela está escondida nas entrelinhas da sua própria história. E só vai se revelar quando você ousar enxergar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O silêncio é traiçoeiro. Ele parece trazer descanso, mas na verdade guarda dentro de si a tempestade. Há dias em que você sente que a batalha já terminou, que o pior já passou, mas de repente a lembrança retorna com força e o coração dispara como se estivesse preso novamente naquela mesma cena. Jung dizia que a psique é como um círculo infinito. Tudo que não foi resolvido retorna. E é nesse retorno que muitos percebem que o verdadeiro sofrimento não foi o primeiro corte, mas o que vem depois, o que chamamos de segundo golpe. Porque sobreviver ao impacto inicial é apenas o começo. O verdadeiro teste é o eco que continua a assombrar, mesmo quando o inimigo já não está mais diante de você. Você pode ter acreditado que sair da presença do narcisista significaria liberdade, que bastaria fechar a porta para que o peso se dissolvesse. Mas logo percebeu que não era assim. O segundo golpe não vem da boca dele, não vem do olhar controlador, nem da manipulação calculada. Ele vem de dentro, como uma sombra que se instala nos corredores da sua mente, repetindo palavras que já não deveriam ter poder algum, mas continuam ditando o seu silêncio. Você já sentiu essa prisão invisível quando a própria memória se transforma em carcereira? É nesse momento que a alma descobre que a dor não é apenas uma cicatriz do passado, mas um ritual vivo que ainda respira dentro dela. O segundo golpe é mais profundo porque não tem rosto, não tem dono, não tem presença concreta. É o eco que se infiltra no sono, é o peso que aparece no corpo, é a dúvida que se instala quando você tenta confiar em alguém de novo. Você percebe que não luta mais contra a figura externa do narcisista, mas contra o reflexo dele que agora vive em você. Como escapar de um inimigo que já se tornou parte do seu próprio sangue? O narcisista desaparece da sua vida, mas deixa dentro de você a sensação de que algo está sempre prestes a desmoronar.
Você pode estar sorrindo, pode estar vivendo novos começos, mas lá no fundo existe uma rachadura, um ponto vulnerável que nunca cicatriza completamente. Jung nos lembra que o inconsciente guarda todos os símbolos e quando não somos capazes de integrá-los, eles retornam em forma de sintomas. O segundo golpe é exatamente isso. Não é mais ele quem fala, mas a sua sombra falando por meio de você. Você já se pegou repetindo frases que jurou odiar ou reagindo com os mesmos gestos que antes tanto o feriam? Há um momento em que o coração percebe que o primeiro golpe foi físico, emocional, visível, mas o segundo é silencioso, corrosivo, quase imperceptível. É como veneno que corre lento, enfraquecendo sem matar, apenas mantendo você em estado de alerta eterno. E talvez esse seja o verdadeiro teste. Não se trata de vencer o outro, mas de vencer a parte de si que acredita ainda estar sob domínio dele. Esse é o golpe que mais dói, porque é invisível e porque acontece quando você achava que já estava livre. Quantas vezes você pensou que finalmente havia se curado apenas para ser puxado de volta pela mesma angústia? O segundo golpe é como o retorno de uma sombra no escuro. Você acende a luz e ela desaparece, mas basta um instante de escuridão para que ela volte maior, mais ameaçadora, mais viva. É aí que a psique revela sua crueldade. Ela não permite atalhos. Cada cicatriz precisa ser decifrada, cada sombra precisa ser encarada, cada ferida precisa ser nomeada. Jung insistia que o inconsciente só se acalma quando é ouvido. Talvez o segundo golpe exista apenas para obrigar você a ouvir aquilo que tentou silenciar. Mas até que ponto você está disposto a encarar? Quando você menos espera, o segundo golpe se manifesta nos pequenos gestos. A desconfiança que nunca desaparece, o medo que paralisa diante de uma nova promessa, o olhar desconfiado diante de uma palavra de afeto. Não é o narcisista que ainda o prende, mas o rastro que ele deixou, como se tivesse gravado códigos secretos na sua pele, na sua memória, na sua respiração. Você já percebeu que mesmo longe dele, ainda se sente observado, como se algo ainda o julgasse de um lugar oculto? Esse é o eco da prisão. Mas há uma revelação escondida nesse abismo. O segundo golpe, por mais devastador que pareça, também carrega em si o poder da libertação. É como se a vida testasse 2 vezes a mesma alma para ter certeza de que ela realmente aprendeu a lição. A primeira dor lhe mostrou a face do outro, mas a segunda lhe mostra a sua própria face. E somente quando você reconhece que a sombra vive dentro de si é que pode começar a integrá-la. O narcisista foi apenas o ator externo de uma peça que, na verdade, sempre foi sua. E talvez seja isso que mais dói admitir. A travessia, então, não termina no afastamento. O afastamento é apenas o intervalo entre o primeiro e o segundo golpe. A batalha real começa quando você percebe que a guerra já não é contra o manipulador, mas contra a sua própria memória dele. Nesse momento, você entende que as correntes que sente apertando não estão mais em suas mãos, mas na forma como sua mente insiste em se prender ao passado. Mas se a mente cria a prisão, ela também pode criar a chave. A pergunta é, você já encontrou essa chave? Ou ainda procura do lado de fora aquilo que só pode nascer do lado de dentro? E enquanto essa pergunta ecoa, algo em você talvez comece a se agitar. Porque se o segundo golpe já aconteceu em sua vida, significa que você está diante do portal mais perigoso e mais transformador da jornada da alma. Sobreviver ao primeiro já foi doloroso, mas atravessar o segundo é a prova final de que a sua essência não pode ser quebrada. Mas como reconhecer esse ponto sem retorno? Como saber se você realmente passou ou se ainda está preso no labirinto? A resposta, mais uma vez, não está aqui, mas no vazio que se abre dentro de você. O mais perigoso dos inimigos não é aquele que lhe fere por fora, mas aquele que consegue transformar a sua própria voz em arma contra você. O terceiro golpe não chega com estrondo, mas com silêncio. Ele se instala quando você começa a acreditar que a dor não é algo que lhe aconteceu, mas algo que você é. É nesse ponto que o trauma deixa de ser lembrança e ameaça se tornar identidade.
Já percebeu como às vezes você se apresenta ao mundo não como quem sobreviveu, mas como quem carrega o peso do que sofreu? O primeiro golpe foi o choque, o rasgo repentino que expôs a sua fragilidade. O segundo foi o eco, a sombra que continuou reverberando em sua mente. Mas o terceiro é ainda mais cruel. É a tentação de aceitar que essa ferida define quem você é. Jung advertia que quando nos identificamos com a nossa sombra, ela deixa de ser apenas sombra e se torna destino. Quantas vezes você já se pegou pensando que nunca será diferente, que a marca é eterna, que não há retorno possível? Esse é o veneno mais lento e mais ardiloso. O terceiro golpe aparece quando você tenta reconstruir sua vida. Você busca novas conexões, deseja confiar novamente, deseja amar. Mas algo dentro de você sussurra que não vale a pena, que tudo se repetirá, que o inferno está sempre à espreita. Não é o narcisista quem fala, é a sua própria voz, impregnada de lembranças, distorcida pelo medo. Esse é o momento mais cruel da jornada, quando você se torna guardião do cárcere que jurou abandonar. Você já sentiu essa prisão construída pelas próprias mãos? É nesse estágio que muitos se perdem, porque é fácil acreditar que vencer o narcisista é cortar vínculos externos, mas a verdade é que a batalha mais perigosa acontece aqui, no silêncio do terceiro golpe. Ele se manifesta no olhar desconfiado, na recusa a acreditar em si mesmo, na sensação de que qualquer passo em direção ao futuro será apenas repetição do passado. Como escapar de uma prisão cuja chave parece desaparecer cada vez que você tenta alcançá-la? O terceiro golpe é o que mais dilacera porque confunde liberdade com condenação. Você pode estar fisicamente livre, pode ter reconstruído partes da sua vida, mas dentro carrega um julgamento invisível que nunca o absolve. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Talvez seja isso que o terceiro golpe exige, a coragem de olhar para a escuridão e chamá-la pelo nome, sem negar, sem fugir, sem fingir. Mas quantos estão dispostos a atravessar esse espelho? É nesse ponto que a dor adquire rosto novo. Já não é apenas lembrança dele, mas a sua própria sombra que se recusa a desaparecer. Você percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra o narcisista, mas contra a tendência de permitir que ele viva dentro de você mesmo após sua ausência. O terceiro golpe não é externo, é interno. Ele pergunta em silêncio: você ainda é escravo do que sofreu ou já aprendeu a usar o que sofreu como combustível para sua transformação? Imagine-se diante de um abismo. Você olha para baixo e vê não apenas a escuridão, mas fragmentos de si mesmo espalhados como espelhos quebrados. Cada reflexo mostra um rosto diferente. A vítima, o sobrevivente, o resistente, o que desistiu. O terceiro golpe é reconhecer que esses fragmentos são você, todos eles, e que apenas unindo-os poderá caminhar adiante. Mas quantos têm coragem de juntar pedaços que sangram? Quantos preferem fingir que o abismo não existe, mesmo que isso custe viver eternamente em pedaços? É nesse mergulho que surge a pergunta que queima: o que você vai fazer com aquilo que sofreu? Vai carregar como corrente ou vai usar como alavanca? O terceiro golpe não lhe oferece neutralidade. Ou você o transforma, ou ele o consome. E talvez seja por isso que dói tanto, porque exige uma decisão silenciosa que ninguém pode tomar por você. Já percebeu como o silêncio desse momento é diferente? Ele não é vazio, é exigência. E, no entanto, dentro dessa exigência cruel, existe também uma possibilidade. Porque se o primeiro golpe destruiu e o segundo ecoou, o terceiro revela. Ele mostra que a dor não pode ser negada, mas pode ser transfigurada. Que a identidade não precisa ser moldada pelo trauma, mas pode ser lapidada pela consciência. Jung dizia que só quem enfrenta o próprio inferno interior pode encontrar o verdadeiro paraíso da alma. Talvez o terceiro golpe seja exatamente isso. O portal escondido dentro da ferida, a chance de finalmente atravessar. E quando você menos espera, percebe que não está apenas lutando contra fantasmas do passado, mas contra a tentação de permanecer neles. O terceiro golpe lhe mostra a verdade mais dura. A prisão já não existe, mas você ainda insiste em carregar as correntes.
A pergunta é: até quando? Até quando continuará alimentando a sombra que o mantém pequeno, quando na verdade já existe dentro de você a centelha que pode incendiar toda a escuridão? O quarto golpe não chega como lembrança e nem como identidade. Ele vem como escolha. A alma que já foi rasgada, ecoada e moldada pela sombra, agora é colocada diante de uma encruzilhada invisível. E esse é o golpe mais silencioso, porque não se trata mais do que o narcisista fez, nem do que você sofreu, mas do que você decide fazer com o que restou de você. Jung advertia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O quarto golpe é exatamente isso. O instante em que você percebe que pode continuar prisioneiro para sempre ou pode quebrar a corrente, sabendo que isso exigirá arrancar de si partes que já se tornaram habituais. Esse golpe se apresenta de formas estranhas, às vezes como uma aparente calmaria, como se nada mais fosse acontecer. Mas é nesse falso sossego que surge a prova mais dura, a tentação de entregar-se à inércia, de aceitar a vida partida como se fosse definitiva. O quarto golpe lhe pergunta: você vai viver o resto dos seus dias como sombra de si mesmo? Ou vai encarar a escuridão até que ela revele o ouro escondido no fundo da dor? Não há meio termo aqui. O perigo é que muitos, sem perceber, escolhem a primeira opção e chamam isso de sobrevivência. É nesse ponto que a sombra se revela em sua forma mais sedutora. Já não vem com gritos, já não aparece em ataques, mas em convites sutis para permanecer no mesmo lugar. A voz interna diz: não vale a pena lutar, você já fez o suficiente. Mas a psique sabe que isso é apenas a armadilha mais sofisticada, porque o quarto golpe não é para destruir, é para testar se a sua alma ainda é capaz de se mover, mesmo depois de ter sido despedaçada. Você já sentiu esse peso quase doce de desistir. O quarto golpe é o deserto. Não há inimigo visível, não há guerra clara, não há barulho de correntes, apenas o vazio. E é nesse vazio que muitos se perdem, porque o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito. É nesse silêncio que você se pergunta: o que sobrou de mim? A resposta não vem facilmente, porque o inconsciente não entrega verdades em voz alta. Ele fala em símbolos, em sonhos, em pressentimentos. E talvez você já tenha sentido esses sinais escondidos, mas preferiu ignorá-los por medo do que poderiam significar. Aqui, a batalha não é mais contra o narcisista, mas contra o esquecimento. O quarto golpe tenta apagar sua essência, fazendo você acreditar que não tem mais nada a oferecer, que a ferida foi maior do que a sua capacidade de se refazer. Mas Jung dizia que onde há ferida, ali está a cura. A ferida é a porta, o golpe é a chave. Mas quantos ousam girar essa chave, sabendo que ela abre não apenas a liberdade, mas também a visão da própria escuridão interior? Esse estágio é tão brutal porque exige coragem sem testemunhas. Não há plateia, não há aplausos, não há reconhecimento externo. É você diante de si mesmo, medindo a distância entre quem foi antes e quem pode se tornar depois. O quarto golpe não permite máscaras. Ele arranca qualquer disfarce, qualquer justificativa, qualquer ilusão. Ele obriga a alma a se ver nua, sem adornos, sem histórias inventadas para suportar a dor. E essa nudez é aterrorizante. Você já se encarou sem máscara alguma? O golpe anterior lhe mostrou que a sombra podia se tornar identidade. Mas este revela que até a identidade pode ser abandonada, que a vida pede algo mais profundo, uma morte simbólica, uma entrega ao fogo da transformação. É nesse ponto que muitos acreditam que estão enlouquecendo, porque já não reconhecem nem o passado, nem o futuro. Apenas um presente intenso, doloroso, vazio. Esse é o limiar entre perder-se para sempre ou atravessar para o outro lado. Então, no meio dessa travessia, surge um pressentimento. Pequeno, quase imperceptível, mas presente. Como se uma centelha de luz se escondesse dentro do deserto.
Você percebe que o quarto golpe, por mais cruel que seja, é também o mais libertador. Porque é nele que você entende que o narcisista já não tem poder algum. O poder agora está em suas mãos, mas ele vem disfarçado de silêncio, de vazio, de decisão solitária. O que você fará com isso? O quarto golpe, no fundo, é o chamado para nascer de novo. Não se trata mais de resistir ao sofrimento, mas de dissolver-se nele até que dele surja algo maior. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. Talvez seja por isso que a vida insiste em testar você 4 vezes, porque a transformação não acontece na superfície, mas na profundidade. E só quem atravessa esse deserto descobre que o vazio não é ausência, mas gestação. E quando você percebe isso, uma nova inquietação começa a crescer. Se já suportou o primeiro, o segundo e o terceiro, o que o quarto realmente quer revelar? Talvez não seja apenas sobre libertação, mas sobre iniciação. Um ponto sem retorno em que a alma não volta a ser o que era. Mas será que você já atravessou esse portal? Ou ainda está preso no deserto, acreditando que o silêncio é fim, quando na verdade é o prelúdio de um renascimento? O quinto golpe não é mais apenas sofrimento, ele é revelação. Diferente dos anteriores, que despedaçaram, ecoaram, moldaram e testaram, este chega com um peso estranho, quase sagrado. É quando você começa a pressentir que a dor não foi apenas destruição, mas linguagem. Uma forma de comunicação secreta entre sua alma e o inconsciente coletivo. É nesse instante que você percebe que tudo o que suportou tinha um sentido oculto, ainda que terrível. O quinto golpe não pergunta apenas quem você é, mas o que você está disposto a se tornar depois de tudo. A alma cansada acredita que já viu de tudo, mas o quinto golpe sempre surpreende. Ele aparece quando você menos espera, no momento em que imagina estar finalmente livre. Talvez seja em um sonho que o deixa em lágrimas, talvez em uma lembrança repentina, talvez no rosto de alguém que não tem culpa, mas que desperta a mesma dor antiga. Esse golpe não é físico, nem psicológico apenas. Ele é arquetípico. Ele lhe mostra que o sofrimento que você viveu não pertence apenas a você, mas a algo muito maior. Você já sentiu como se sua dor fosse parte de uma história que ultrapassa sua própria vida? Esse é o peso do quinto golpe. A consciência de que a batalha contra o narcisista foi, na verdade, um espelho de um conflito ancestral. É a sombra da humanidade inteira refletida no íntimo da sua história pessoal. Jung dizia que carregamos dentro de nós a herança do inconsciente coletivo. E talvez seja por isso que o golpe parece tão desproporcional, tão maior do que qualquer lembrança concreta. Não é apenas o que você sofreu, é a energia arquetípica da sombra, da manipulação, da dominação. E você foi escolhido, sem pedir, para enfrentá-la no palco da sua própria vida. O quinto golpe é devastador porque rompe a última ilusão, a de que você poderia sair intacto. Aqui você compreende que não há retorno ao antes. A inocência se foi, a visão mudou, a pele da alma foi queimada pelo fogo da experiência. E, no entanto, é nesse reconhecimento que nasce a verdadeira transformação. Porque o golpe que parecia o mais cruel se torna paradoxalmente o mais fértil. Já sentiu como se a mesma ferida que quase o matou também carregasse a semente da sua libertação? Esse paradoxo é o coração do quinto golpe. Ele mostra que a dor não foi um inimigo, mas um mestre disfarçado. Não um mestre que ensina com palavras doces, mas um que arranca tudo até deixá-lo nu, incapaz de se enganar. É por isso que muitos resistem tanto a aceitar esse estágio, porque implica admitir que até o sofrimento foi necessário. Mas Jung lembrava, aquilo que rejeitamos nos governa, aquilo que integramos nos liberta. Será que você já ousou olhar para sua ferida e chamá-la de portal? No quinto golpe, o maior perigo não é mais se perder no passado, mas se recusar a acolher a nova consciência. É o momento em que muitos fogem de si mesmos, buscando distrações, buscando esquecer, buscando anestesiar. Mas nada funciona, porque o inconsciente não se cala. Ele insiste, repete, cutuca, mostra sinais, até que você aceite. O golpe não veio para matá-lo, mas para fazê-lo atravessar. Você já percebeu como a vida repete os mesmos cenários até que você entenda a mensagem oculta? Aqui, a jornada se torna iniciática.
Você entende que não foi apenas vítima, mas também iniciado em um caminho que poucos têm coragem de trilhar. O quinto golpe é como o rito de passagem que as culturas antigas escondiam em rituais secretos. Não é qualquer um que chega até aqui. Só quem suportou os primeiros golpes é capaz de encarar o quinto. E talvez seja por isso que, apesar da dor, você sente no fundo um eco de grandeza, como se tivesse sobrevivido a algo que ninguém poderia compreender totalmente. Então surge o momento mais inesperado. No meio da dor, nasce um lampejo de compaixão. Não por ele, não pelo narcisista, mas por si mesmo. Você percebe que passou tanto tempo odiando, temendo, fugindo, que esqueceu que também merece o abraço da própria alma. O quinto golpe abre essa fenda, a possibilidade de se olhar sem julgamento, de reconhecer que a sua resistência é prova de força, não de fraqueza. Já sentiu esse alívio que vem sem motivo, como se o próprio inconsciente finalmente o reconhecesse como sobrevivente? Esse é o segredo escondido do quinto golpe. Ele lhe mostra que a ferida é também medalha, que o sofrimento é também iniciação, que a dor que parecia destruição era, na verdade, o alicerce de uma nova identidade. Não uma identidade forjada pelo trauma, mas pela consciência. Aqui, você entende que não venceu apenas o narcisista, você venceu a parte de si mesmo que acreditava ser fraca demais para suportar. E essa vitória é silenciosa, mas definitiva. Mas como todo enigma junguiano, o golpe não termina em resposta fácil. Ele deixa perguntas abertas, inquietações que queimam. Se o quinto golpe foi revelação, o que ainda falta ser mostrado? Se a dor já se converteu em sabedoria, o que o próximo estágio guarda? A espiral não termina aqui, e talvez o maior segredo ainda esteja por vir. Você sente isso? O pressentimento de que algo ainda maior se aproxima? O quinto golpe foi apenas a porta. O verdadeiro mistério ainda aguarda logo além dela. O sexto golpe não chega em tempestades, mas em calmarias suspeitas. É quando você acredita que finalmente encontrou a paz, que os fantasmas foram silenciados, que a ferida está cicatrizada. Mas de repente, um detalhe mínimo, uma palavra, um gesto, um olhar, faz a dor explodir como se nunca tivesse sido vencida. Esse golpe é traiçoeiro, porque faz parecer que nada mudou, que todo o caminho percorrido foi em vão. E nesse instante, a alma é testada como nunca, porque precisa provar a si mesma que o que conquistou não é ilusão, mas verdade. Esse sexto golpe é o retorno sorrateiro da sombra. Jung dizia que tudo aquilo que não é devidamente integrado retorna disfarçado, exigindo reconhecimento. Aqui não se trata mais de sobreviver ao narcisista, mas de sobreviver ao próprio inconsciente que tenta reabrir as feridas. Você já viveu a sensação de estar bem por semanas, meses, e então ser arrastado de volta a lembranças que jurava superadas? É como se a vida dissesse, você aprendeu a lição, mas será capaz de aplicá-la no mundo real? Esse estágio é como caminhar sobre gelo fino. Você tem a impressão de estar seguro, mas cada passo pode fazer o chão rachar. O sexto golpe se revela quando percebe que não basta entender intelectualmente a transformação. É preciso vivê-la dia após dia, diante das provocações do mundo. Aqui a sombra se torna criativa. Ela se disfarça de rotina, de cansaço, de apatia. É o golpe da recaída silenciosa, da sensação de que tudo pode voltar a ser como antes. Você já sentiu essa ameaça rondando mesmo quando tudo parecia finalmente estável? O mais cruel é que esse golpe não vem mais de fora, mas das armadilhas que você mesmo cria. São os pensamentos sabotadores, as crenças que retornam, a desconfiança que renasce. É como se a parte de você que ainda não aceitou a vitória tentasse sabotar a jornada. Jung advertia que o inconsciente não perdoa o que é ignorado. O sexto golpe exige que você olhe para dentro de novo, mais uma vez, mesmo depois de acreditar que já tinha terminado o trabalho. E esse mais uma vez pode ser devastador. Mas há uma revelação escondida nesse tormento.
O sexto golpe só aparece porque a transformação é real. Se não houvesse mudança, não haveria resistência. A sombra luta apenas quando sente que está perdendo território. Isso significa que a sua alma já avançou muito mais do que consegue perceber. O golpe não é sinal de derrota, mas de confirmação. Você já pensou que a dor que retorna pode ser a prova de que você realmente está rompendo com o ciclo? É nesse estágio que a batalha se torna paradoxal. De um lado, você sente que está voltando ao ponto de partida. De outro, percebe que algo em você já não reage da mesma forma. O sofrimento é intenso, mas há uma pequena diferença. Agora você enxerga. Agora você reconhece os padrões, identifica os sinais, percebe as armadilhas. Essa consciência é a arma invisível que o sexto golpe não consegue arrancar de você. Ainda assim, a pergunta lateja: será que você consegue sustentar essa consciência diante da tentação de se perder de novo? O sexto golpe é também o teste da paciência. Ele lhe mostra que a cura não é um ponto final, mas um processo contínuo. Não há linha de chegada, há caminhada. Isso pode ser perturbador, porque a mente deseja finais claros, vitórias definitivas. Mas a alma sabe que o verdadeiro fim é apenas o começo de outra transformação. Esse golpe exige humildade, aceitar que ainda há trabalho a ser feito, aceitar que a ferida pode nunca desaparecer, mas pode sempre se transformar. Você está disposto a viver com essa cicatriz sem permitir que ela o defina? Há uma beleza sombria nesse estágio, porque o sexto golpe, ao mesmo tempo que ameaça destruir, revela que você já não é a mesma pessoa que começou a jornada. Você suporta a dor de forma diferente, encara a sombra com outro olhar, reconhece em si forças que antes eram invisíveis. É como atravessar o fogo uma segunda vez e perceber que já não queima como antes. O fogo continua real, mas você aprendeu a dançar dentro dele. Não é vitória absoluta, mas é maturidade profunda. Esse golpe também traz uma verdade secreta. A vitória não é eliminar a sombra, mas aprender a conviver com ela. O sexto golpe obriga você a abandonar a ilusão de pureza, de perfeição, de um eu completamente livre de dor. Jung dizia que a totalidade não é ser luz apenas, mas unir luz e sombra em harmonia. Talvez seja isso que o golpe deseja ensinar, que a ferida não é inimiga, mas parte da sua inteireza. E aceitar isso é talvez o maior ato de coragem que você pode realizar. E assim, ao atravessar o sexto golpe, você percebe que não se trata mais de destruir nada, mas de integrar. O narcisista já não é presença, já não é fantasma, já não é prisão. Ele é apenas símbolo. Um símbolo do confronto entre a sua consciência e a sua sombra. E é nesse reconhecimento que nasce a preparação para o último e mais profundo estágio. Porque se o sexto golpe revelou que a luta é eterna, o sétimo ainda guarda o segredo da verdadeira libertação. Mas estará você pronto para suportar esse último limiar? O sétimo golpe não chega com aviso, não traz sinais evidentes. Ele é silencioso, absoluto, quase invisível, e justamente por isso é o mais devastador. É o momento em que você percebe que não há ninguém mais para culpar, nenhum inimigo a apontar, nenhuma sombra externa a combater. O último golpe é interno, profundo, esmagador. Ele coloca você diante do espelho da sua própria alma e lhe força a encarar tudo o que evitou até agora. Aqui não existe mais disfarce. Você já sentiu esse terror de se ver por inteiro, como se não houvesse mais onde se esconder? É nesse estágio que a dor se mistura com lucidez. O sétimo golpe não é apenas sofrimento, é revelação cruel. Você percebe que o narcisista foi apenas um mensageiro do inconsciente, que cada lágrima derramada foi parte de uma escrita maior, que o teste nunca foi sobre ele, mas sobre você. Essa percepção corta mais fundo do que qualquer insulto, porque obriga a reconhecer que a responsabilidade da libertação é só sua. Nenhuma fuga, nenhum salvador, nenhuma mão externa. Apenas você e o silêncio que pulsa como um abismo aberto. O sétimo golpe é o desmascaramento final. Todas as histórias que você contou a si mesmo, que foi vítima, que foi condenado, que foi destruído, se desfazem como fumaça.
E no lugar delas surge a pergunta aterrorizante: quem sou eu sem essa dor? O perigo aqui é imenso, porque muitos preferem segurar o sofrimento como identidade a encarar o vazio que resta quando a dor se vai. Você já se pegou temendo mais a cura do que a própria ferida? Aqui, o inconsciente se revela em sua forma mais brutal. Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor, e o sétimo golpe é a confirmação disso. Ele não traz apenas lembranças ou recaídas, mas o peso da verdade. Você não pode voltar a ser quem era e ainda não sabe quem será. É um espaço entre mundos, um limiar onde o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. É nesse vazio que muitos desistem, mas é também nesse vazio que a alma encontra sua chance de renascimento. O mais cruel é que esse golpe não se sente no corpo, mas no espírito. É a perda de referências, a sensação de estar suspenso no nada. Você olha ao redor e percebe que não existe mapa, não existe guia, não existe caminho pronto. O sétimo golpe é o chamado para caminhar no escuro, confiando apenas em uma centelha interna que mal consegue ver. É preciso coragem para dar passos quando não há chão aparente. Você já caminhou assim, sem certeza, apenas com fé no invisível? E paradoxalmente é nesse escuro que a primeira luz se acende. Porque o sétimo golpe, embora pareça aniquilar, na verdade inaugura. Ele não destrói para sempre. Ele limpa, ele purifica, ele arranca até a raiz aquilo que já não serve. É por isso que ele dói tanto, porque não sobra nada do que era ilusão. Mas o que sobra, mesmo que mínimo, é real. É a centelha da sua essência, intacta, esperando ser reconhecida. Você já sentiu, no fundo do desespero, um sopro de vida que insiste em permanecer? O sétimo golpe é o batismo do fogo interior. É como se a alma fosse mergulhada em um rio invisível, onde tudo que não é verdadeiro é levado embora. O ego luta, resiste, se agarra a histórias antigas, mas a corrente arrasta tudo, e você entende que não pode mais viver como antes. Aqui nasce a individuação de que Jung falava, o processo em que o ser humano, despido de ilusões, começa a se tornar inteiro. Mas essa inteireza custa caro. Você está disposto a pagar o preço de se despir de tudo o que já conheceu? O mais perturbador do sétimo golpe é que ele não lhe dá garantias. Ele não promete que a dor vai desaparecer, não garante que o futuro será mais leve. Ele apenas oferece a verdade nua, que você é maior do que o que sofreu, mas precisará atravessar o fogo até o fim para descobrir. Esse é o risco. Muitos desistem aqui, confundindo o renascimento com destruição. Mas quem atravessa, descobre que o fim era apenas o início. Você já se perguntou se a sua dor não era apenas a preparação para algo infinitamente maior? E por fim, o sétimo golpe lhe coloca diante da pergunta definitiva: o que você vai fazer com a liberdade que conquistou? Porque sim, mesmo em meio à devastação você está livre. Não livre da sombra, ela sempre existirá, mas livre para não ser governado por ela. Essa liberdade não é dádiva, é responsabilidade. E é ela que define se você permanece preso ao passado ou se ousa escrever um futuro que nunca imaginou possível. Você sente esse chamado? Ele arde, exige e convoca. Não há como escapar. O sétimo golpe é o selo final da travessia. Não é o fim da dor, mas o início da sabedoria. Não é a morte da sombra, mas sua integração. Não é a vitória contra o narcisista, mas contra a tentação de permanecer pequeno diante dele. É aqui que a alma descobre sua verdadeira estatura, não como sobrevivente, mas como iniciado. A ferida, agora, não é marca de derrota, mas sinal de iniciação. O sétimo golpe revela: você não apenas passou no teste mais doloroso da sua vida, você renasceu. Há jornadas que não terminam no instante em que as palavras cessam. Elas continuam vibrando, como cordas invisíveis que ainda ressoam dentro do peito. O que você ouviu até aqui não é uma história sobre dor ou vitória. É o mapa de um caminho que só pode ser percorrido por dentro. Carl Jung dizia que a psique fala em símbolos, e talvez você já sinta que cada golpe, em vez de encerramento, foi uma senha secreta para algo maior. A dor que parecia apenas ruína revelou-se como linguagem.
Cada golpe foi um chamado silencioso, arrancando pedaços do que não servia mais, até que restasse apenas aquilo que é essencial. E o essencial nunca se perde. Ele sobrevive ao fogo, ao silêncio, às sombras. Ele é a centelha que não pode ser apagada, por mais que a tempestade insista. Você consegue senti-la agora, mesmo que em murmúrio? O inconsciente não fala de forma direta. Ele se comunica por imagens que permanecem, por sonhos que retornam, por sensações que não sabemos explicar. Talvez você não compreenda tudo o que foi dito, mas algo em você já foi tocado. E isso basta. O entendimento racional virá depois, como reflexo. Por enquanto, apenas o sentir é suficiente. O sétimo golpe não foi o fim, mas a abertura de um portal. E portais não se atravessam de uma vez. Eles se habitam. Ao longo dos próximos dias, pode ser que frases que você ouviu aqui retornem em momentos inesperados. Ao olhar pela janela, ao encarar um silêncio, ao sentir uma ausência. Esse é o sinal de que algo começou a se mover em níveis que você ainda não controla. A verdade é que nada volta a ser como antes. O que foi despertado não pode ser adormecido novamente. É como uma cicatriz que, mesmo invisível, permanece lembrando que você sobreviveu. Mas mais do que sobreviver, você foi transformado. Cada golpe abriu uma fenda, e em cada fenda nasceu um espaço para a luz. E talvez você perceba agora que a verdadeira vitória não é nunca mais sentir dor, mas nunca mais ser escravo dela. A sombra continuará existindo, mas a sua relação com ela mudou. Ela já não é prisão, mas ferramenta. Já não é maldição, mas guia. Você consegue sentir o peso dessa inversão? É como se o próprio inimigo se curvasse diante da sua consciência. Neste instante, há algo em você que já se reconhece diferente. Mesmo que não consiga nomear, há uma vibração nova, um olhar mais fundo, um silêncio menos vazio. Isso é o sinal da travessia. Você não precisa provar nada a ninguém. Basta continuar respirando nesse novo espaço que abriu em si. O processo já está acontecendo. E se há algo a ser lembrado, é que a dor nunca foi apenas dor. Ela foi iniciação. O narcisista nunca foi apenas um carrasco. Ele foi símbolo. E você nunca foi apenas vítima. Você foi chamado a uma transformação que poucos ousam atravessar. Essa verdade pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Agora, enquanto o eco destas palavras repousa dentro de você, permita-se guardar uma imagem, uma chama pequena, solitária, acesa no meio da escuridão. Ela parece frágil, mas é inextinguível. Essa chama é você. Ela esteve lá em todos os golpes, em todos os silêncios, em todas as quedas. E agora, mais do que nunca, ela está pronta para iluminar o caminho. Se este conteúdo tocou algo em você, não o guarde apenas para si. Deixe que essa chama se espalhe. Comente, compartilhe, inscreva-se, não como quem apenas clica em botões, mas como quem responde a um chamado. Porque continuar essa jornada é mais do que acompanhar um vídeo, é reconhecer que você não está só. A transformação que começa em um pode despertar em muitos. E lembre-se, a ferida que você carrega não é fraqueza, é passagem. O golpe que quase o destruiu foi o mesmo que lhe deu a chave da libertação.